Bom, pessoal, vamos falar então sobre febre, tá? É um dos assuntos que mais preocupam as famílias e uma das situações mais estressantes, e é uma das causas que mais frequentes de procuram as consultas médicas, tanto de plantão quanto consulta de consultório pediátrico. Mas o que é febre então? A gente classifica como febre uma temperatura corporal normalmente acima de 37,8, tá? Alguns classificam como 37,5, mas entre 37,5 e 37,8 acima disso já podemos classificar como febre, tá? Mas o que é a febre então? A febre é uma reação do organismo a alguma agressão que esse organismo está sendo exposto. E essa agressão normalmente é em decorrência de alguma invasão de algum germe, alguma infecção provocada por algum germe, né? A causa mais comum, os germes mais comuns que infectam as nossas crianças são os processos virais, as doenças virais, né? As famosas viroses, assim, que às vezes algumas pessoas se incomodam, que vão ao pediatra ou vão ao plantão, e o médico diz que não é nada, é uma virose, né? E essa virose, o que é essa virose afinal? É uma infecção provocada por um vírus que realmente pode dar febre, tá? Mas assim, não se incomode com isso, por quê? Porque virose é uma doença realmente, é um processo, é um grupo de agentes que cometem muito mesmo as crianças pequenas, tá? Então pode ser vírus, as infecções pode ser provocada por fungo ou por bactéria, tá? Normalmente vírus não tem nenhum tipo de tratamento antibiótico que resolve. Bactéria normalmente sim e fungo sim. Então as infecções são uma das causas que podem acometer as crianças e é a maior causa de produção de febre em crianças. Mas existem outras também, né? Como febre após vacina, né? Que é uma coisa que é um evento bastante comum, né? Principalmente nas crianças pequenas, né? E existem outras causas de febre, como processos inflamatórios, né? Doenças reumáticas, né? Então existem algumas outras doenças que não sejam infecção que pode dar febre nas crianças, mas o mais comum é relacionado com febre, com infecção. Então, em termos práticos, se seu filho está com febre, a princípio ele está com, até prova contrário, com algum processo infeccioso vigente. Ou seja, ele está com alguma infecção. E agora, meu Deus, meu filho está com febre, está com infecção, o que eu faço? Bom, em primeiro lugar, febre é igual a medicação. O que eu quero dizer com isso? É igual a antitérmico. Não deixe seu filho com febre pensando que a febre é um mecanismo natural, que o organismo está combatendo a infecção. Não tente você ficar com febre para ver como você vai ficar incomodado, como você vai ficar com mal-estar, como você vai ficar ruim. Então não deixe seu filho com febre esperando que seja um processo normal. Febre é igual a medicação. Que tipos de medicação? Existem basicamente 3 tipos de medicação para febre, que é o paracetamol, que é a dipirona ou que é o ibuprofeno. Tá? Isso vai depender muito das características das crianças, algumas se adaptam melhor com uma medicação ou outras, e vai depender muito da habilidade ou da experiência do profissional médico que prefere uma medicação ou outra, né? Alguns casos de febre persistente a gente acaba tendo que prescrever as 3 medicações, ou seja, uma só não resolve, às vezes a segunda resolve e às vezes a terceira medicação resolve. Isso quer dizer gravidade, se a febre é alta, contínua e persistente? Não necessariamente. Tem alguns processos infecciosos simples, como uma simples amidalite, que é uma infecção simples de garganta, que por vezes pode dar febre muito alta, contínua e persistente, e não é um processo grave. E às vezes tem uns processos mais graves, algumas infecções mais graves, que às vezes podem cursar até com pouca febre. Então, na realidade, febre alta não quer dizer que seja um processo grave, né? Não quer dizer que é uma doença muito grave, né? Portanto, se seu filho está com febre, medique ele, mesmo que seja uma temperatura mais alta, medique ele e observe seus sinais, né? Se ele respondeu, baixou a temperatura e ficou bem, ficou tranquilo, normalmente não está relacionado com um processo de gravidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Que só a febre não é indício de gravidade. Precisam ter outros sintomas que identificam gravidade. Bom, então quais são os sintomas de gravidade associados à febre que você vai se preocupar? Bom,
Como eu disse para vocês, febre alta não quer dizer que seja grave, mas assim, os sintomas mais graves que acompanham é principalmente a disposição da criança. Para nós pediatras, o que mais nós observamos é a disposição da criança, ou seja, como a criança está reagindo à temperatura. O que eu quero dizer com isso? Normalmente as crianças, quando estão no curso de uma febre, estão com febre, obviamente eles ficam mais abatidos, mais caidinho, mais paradinho, né? Mas no momento que a febre some, no momento que a medicação faz efeito e a febre vai embora, a criança está pulando, está brincando, está rindo, está quase que normal, é um dos sintomas que nos deixam mais tranquilo. E é bastante comum a gente que atende em plantão pediátrico, no corredor a gente vê a criança brincando, pulando, fazendo festa, a gente já pensa, olha, esse neném, por mais que seja doente, ou essa criança, por mais que seja doente, provavelmente não tem nada grave. Então, assim, sem examinar a criança, a gente já consegue perceber que não é um processo grave, que não é uma doença grave, tá? Ao mesmo tempo, aquela criança que está mais abatidinha, que está mais caidinha, sem estar com febre, já nos preocupa um pouco mais. Então, é um dos sintomas que vocês vão ter que perceber se na ausência da febre, ou seja, quando a febre vai embora, a criança persiste abatida, persiste caidinha, persiste com sonolência, ou está sonolenta, não consegue acordar bem, não consegue se recuperar bem, é um sintoma que você vai ter que se preocupar. O segundo sintoma é se a criança tem alguma mancha no corpo, ou seja, tem manchas escuras e estranhas no corpo. Isso é indício de que possa ser uma doença mais complicada, uma doença mais grave. Você vai ter que procurar atendimento médico emergencialmente, ou seja, não deixe para amanhã, procure atendimento ao mesmo tempo que você observa essas manchas estranhas no corpo, né, com a criança com febre, tá? Outro sintoma que a gente tem que se preocupar é nas crianças abaixo de 3 meses. Crianças com a faixa etária de recém-nascido até os 3 meses que apresentam temperatura, é sinal de que possa ter alguma infecção mais complicada. Por quê? Porque nessa faixa etária a imunidade da criança ela não está totalmente pronta. Na realidade ela está ainda em processo de formação. Então nos preocupa com infecções bacterianas e infecções potencialmente graves. Claro que não quer dizer que sua criança esteja com febre, que não esteja com uma doença grave, mas quem tem que identificar se é uma situação mais complicada ou não é o pediatra, e não deixe também para o dia seguinte, procure atendimento no mesmo dia que você identifica a temperatura em criança pequena abaixo de 3 meses. Mas atenção, crianças muito pequenininhas, recém-nascidos abaixo de 1 mês, se você colocar muita roupa, aquecer muita criança, ela vai ter febre, na realidade vai ter hipertermia, né? Ou seja, a temperatura corporal vai aumentar e não está relacionado com doença, é só um excesso de aquecimento que os bebês muito pequenos não têm capacidade de controlar a sua temperatura. Então eles fazem hipertermia, que é um aumento da temperatura, mas que não está relacionado com febre, que febre é um aumento da temperatura relacionado com doença. Então fica a diferença, hipertermia é uma coisa, ou seja, é aumento de temperatura, e febre é também aumento de temperatura, mas relacionado com doença. Outra coisa que você precisa observar se a criança está com febre é o quanto ela está incomodada com isso. Se a criança é pequena, não consegue falar ou não consegue identificar, se ela está muito chorosa, assim, muito chorosa, mesmo sem temperatura, ou seja, a temperatura já foi embora e a criança segue chorando muito e nada consegue acalmar, bom, é importante que você observe isso e procure atendimento médico, tá? Uma outra coisa importante é se esse bebê apresenta outros sintomas muito significativos, por exemplo, vômitos em excesso, a criança vomita bastante, não consegue receber nenhum tipo de líquido, né? Sinais de desidratação, ou seja, a criança está com a aparência muito seca, sinais de boca seca, né? E às vezes os bebês muito pequenos que a gente encontra a fontanela, que a gente chama de moleira, está muito baixa, né? Ou seja, ela está muito baixinha, né? Ou seja, deprimida. Ao contrário, também é um sinal de que você deve procurar atendimento também, ou seja, a fontanela abaulada, ou seja, ela estiver muito saltada, você tem que procurar atendimento, porque nesses casos, quando a fontanela está muito abaulada, no caso, pode ter alguma relação com alguma infecção do sistema nervoso central, porque a pressão dentro da cabeça está muito alta, em decorrência de alguma infecção. Então, se a fontanela, se a moleira está muito saltada, é um sinal de gravidade que você tem que procurar o atendimento médico, né?
Outros sintomas respiratórios também você tem que procurar atendimento associado à febre, por exemplo, criança que está respirando rápido, respirando com dificuldade, isso é importante procurar atendimento médico nesses casos. Então a febre por si só não é uma situação de gravidade, mas a febre associada a outros sintomas, sim. E claro que você observando esses sintomas, você precisa procurar atendimento. Bom, e se meu filho está com febre e não tem nenhum sintoma de gravidade, onde é que eu devo procurar o atendimento médico? Bom, se for na faixa etária abaixo de 3 meses, procurar atendimento médico no mesmo dia, mesmo que o bebê esteja bem. Acima de 3 meses, dificilmente antes de 24 horas, se consegue identificar algum sinal e algum local de infecção para essa criança. O que eu quero dizer com isso? Acima de 3 meses, não é obrigatório levar no pediatra no primeiro pico febril. Ou seja, não preciso sair correndo de madrugada com a criança, indo para o plantão, se apresentou um pico febril. Mas, claro, desde que a criança não tenha nenhum sinal de gravidade, que nem a gente conversou antes. Tá? Se tiver algum sinal de gravidade, bom, procure atendimento médico no momento que identificar esse sinal de gravidade. Mas não tem nenhum sinal de gravidade, dificilmente antes de 24 horas o pediatra ou o médico do plantão vai conseguir identificar qual é a causa dessa febre. Então, relaxe, medique a sua criança em casa, mantenha ela num ambiente aquecido, num ambiente sem ter exposição à temperatura, sem ter exposição ao frio, né? Também não deixe ela passando muito calor, hidrate ela bem na medida do possível, né? Oferte bastante líquido, não esqueça de preservar o leitamento materno e procure o atendimento pediátrico oportunamente quando você conseguir, dentro das próximas 24, 48 horas. No momento que você identifica algum sinal de gravidade, procure atendimento imediatamente, tá? Outra coisa importante que as famílias sempre perguntam, devo fazer compressas ou não devo fazer compressas frias? Eu particularmente não recomendo compressas frias nas crianças, principalmente nas crianças pequenas, tá? Porque pelo simples motivo de que a criança não está se sentindo bem, ela não está com... normalmente está relacionada com algum mal-estar. E imaginem vocês com febre, a gente vai pegar e botar compressas frias em todo o corpo de vocês, né? É uma sensação muito ruim, mal-estar muito grande. Então, normalmente eu não recomendo alguns tipos de compressas, tá? Por exatamente isso, pelo conforto da criança. E hoje em dia as medicações antitérmicas, elas são muito adequadas e elas costumam funcionar de forma rápida, então eu sempre prefiro medicação do que compressas, tá? E nunca compressas com álcool, tá? Antigamente se orientava a fazer compressas com álcool, porque o álcool tende a ser mais gelado, e hoje em dia a gente não recomenda fazer, eu praticamente não recomendo compressas, muito menos com álcool, porque o álcool pode ser absorvido pela mucosa da criança, e a criança absorver uma quantidade grande de álcool, e a gente por vezes até promover uma intoxicação alcoólica nas crianças muito pequenas, tá? Então, não recomendo, tá? Mas claro que você pode deixar um ambiente mais agradável para sua criança, não deixar um ambiente muito quente, porque quanto menor a criança, elas são muito suscetíveis à temperatura do ambiente, então não recomendo compressas, tá?